Nós louvamos a Deus pelo dom de Jesus, que por vis pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, toda graça te imploramos, amém. Sim, louvamos a Deus pela luz que nos dá, luz que as trevas dissipa e jamais falhará. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, toda graça te imploramos, amém. Louvaremos sem fim ao Cordeiro de Deus, que foi morto, mas vive na glória dos céus. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, toda graça te imploramos, amém. Enche-nos, ó Deus, de celeste vigor, e fazer-nos sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, toda graça te imploramos, amém. Aleluia, toda a glória te rendemos sem fim. Graça e paz, meus irmãos. Deus esteja já nos abençoando com a sua presença, e que nós tenhamos a atitude nessa noite de louvor, atitude de adoração. Nós estamos aqui nessa noite para louvar o nome do Senhor, amém? Se você veio com o seu coração triste, deixa a tristeza lá fora. Agora é hora de nos alegrarmos na presença dEle. É hora de cantar louvores, é hora de agradecer o seu nome. E nós precisamos estar com o melhor de nós, explorando o melhor de nós para louvar ao Senhor. Vamos orar para que nós possamos estar na presença do Senhor neste momento. Pai, te agradecemos, Deus, por todos aqueles que aqui estão, Senhor. Te agradecemos pelo dia tão festivo e alegre que o Senhor concedeu a cada um de nós. E a alegria, ó Deus, que nós trazemos no nosso coração, ó Pai, de poder falar aqui, de louvar aqui, de cantar, de trazer, ó Deus, o melhor que temos na nossa adoração, no nosso louvor a Ti, Pai. Guarda cada coração, Senhor, cada mente. Não deixe, ó Deus, que nada venha nos atrapalhar nessa noite, Pai. É uma noite, ó Deus, importante, porque é mais uma oportunidade que temos, Senhor. Não podemos simplesmente desperdiçar com pensamentos vãos, com algo, ó Deus, que está longe, que está fora do nosso controle, que muitas vezes permeia a nossa mente e nos atrapalha. Clamamos ao Senhor, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha nos libertar de todo mal, de tudo aquilo, ó Deus, que quer nos tirar da Tua presença e nos afastar do Senhor. Essa noite é uma noite, ó Deus, dedicada a Ti, ó Pai. Noite de louvor, de gratidão, de adoração, de prostrar-nos aos Teus pés. Erguer as nossas mãos e as nossas vozes para Te louvar. Pai, em nome de Jesus, que as vozes clamem, Senhor Deus, e que a nossa canção chegue suave ao Teu trono, em nome de Jesus. Aleluia. Pedir para que os irmãos abram as suas Bíblias para que nós possamos ler juntos aqui o texto que está no Salmo de número 95, sendo neste um culto especial de louvor e adoração. Aleluia, Senhor. É um convite de louvor ao Senhor. Salmos 95, nós vamos ler juntos do versículo 1 até o versículo 7, a primeira parte. Assim diz a palavra de Deus: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus
e nós, povo de seu pasto e ovelhas de sua mão. Aleluia. Esse salmo é um convite que nós aqui fazemos a cada um, né? Nós aqui como grupo de louvor, mas fazemos a nós mesmos e a cada irmão que aqui está, para que em nome de Jesus nós possamos louvá-lo com o melhor que temos. Nós temos sempre repetido aqui, né? Talvez as pessoas tenham até achado que, poxa, a gente fala tanto disso a cada culto, mas irmãos, é tão importante que nós nos coloquemos na presença de Deus, com o nosso coração aberto, na sua presença de fato, sem esconder nada, procurando e encontrando em nós o melhor para louvar. É tão importante, porque se fizermos diferente, nada que sai desse lugar. A nossa palavra sai daqui vazia, o nosso louvor sai daqui vazio, e não é o que queremos. Nós não estamos aqui para cumprir tabela. Tabela está cumprindo o pessoal da Copa lá, cumprindo tabela. A gente não está cumprindo tabela. A gente está aqui porque a gente sabe a quem a gente adora, a quem a gente louva. Ele é digno de louvor e glória. Então, meus irmãos, que nessa noite nós tenhamos no nosso coração que esse convite que o salmista nos fez através desse salmo, para que nós possamos louvar a Deus. A Ele tudo pertence. Nós somos rebanhos do Senhor. Como ovelhas que somos, o nosso dever neste momento, neste lugar, é buscar a sua presença, adorar e louvar em espírito e em verdade. Amém? Teremos um momento para que nós possamos agora buscar a sua presença, irmãos. Momento de confissão, momento de nos prostrarmos diante dele, momento de realmente nos apresentarmos como estamos, cientes de que clamando a ele pelo seu perdão, pela sua proteção, pela sua misericórdia, ele estará nos purificando nesse momento. Então tenha um momento com Deus agora. Faça com que ao seu lado nada exista. Deixe o seu irmão que agora está ao seu lado. Não pense nele, não pense naquilo que está lá fora, para que cada um nesse momento, cada um de nós, possa ter um momento com Deus. Busque a presença dele. Enxergue como ele está olhando para você nesse momento. Ele está olhando para você. Confesse a Ele tudo aquilo que você precisa nessa noite, para que em nome de Jesus estejamos puros para louvar e buscar a sua face, em nome de Jesus. Pai, estamos aqui, Senhor. Estamos diante de Ti, ó Pai, despidos, ó Pai, de tudo aquilo que tentamos encobrir uns dos outros, dos pecados, ó Pai, que existem em nós e que nós só confessamos a Ti, Senhor, porque só o Senhor pode perdoar e limpar. Não há ninguém, ó Deus, não há outro ser, outra pessoa que possa, ó Deus, nos purificar a não ser o Senhor, o Rei dos Reis. Por isso, ó Deus, na Tua presença nos colocamos e queremos enxergar a Ti, ó Pai, olhar para o alto, ó Deus, mesmo com a nossa mente, com os nossos olhos fechados agora, mas encontrar o Senhor nas nuvens. Olhar para o alto, sentir a Tua presença, olhar para o alto e ver, ó Deus, o Senhor na glória, com os Teus anjos. Oh, aleluia, Jesus. Aguardando, ó Deus, para que nós possamos abrir as nossas bocas e clamar a Ti, ó Deus, clamar pela Tua presença, pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão, Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor tem se mostrado a nós.
O Senhor tem, ó Deus, aberto as portas, ó Pai, as janelas, tudo, ó Deus, para que nós possamos enxergar a Ti nos momentos de dificuldade, nos momentos sombrios. Nós temos clamado, o Senhor tem nos ouvido, aleluia, Jesus. Nesse momento, ó Deus, nós nos entregamos a Ti, porque nós queremos, como igreja neste lugar, ó Pai, louvar ao Senhor, ó Deus, da melhor forma, Pai. Nós não queremos interferência, nós não queremos pensamentos que nos tirem da Tua presença. Nós queremos, Deus, realmente enxergar a Ti, olhar para o alto e ver o Senhor, Jesus. Permita, ó Pai, que o Teu Espírito Santo paire em nosso meio. Deus, nos dá a Tua presença, Senhor. Permita, ó Deus, que nós possamos sentir isso, que isso transforme a nossa vida, transforme esse dia, para que haja em nós a paz, ó Pai, que vem de Ti. Muito obrigado, ó Deus, porque nós podemos falar com o Senhor. Muito obrigado, Pai, porque nós sabemos que o Teu perdão vem sobre nós. E permite assim, ó Deus, que estejamos aqui. Se olharmos, ó Deus, para nós, talvez nos envergonhemos tanto, sabemos que não temos o direito, ó Deus, de estar no Teu templo, porque somos tão pecadores, Pai, mas Tu permite que nós aqui estejamos como somos, como estamos, como só o Senhor nos conhece. Mas em nome de Jesus, ó Pai, muda o nosso destino, a nossa vida, para que os pecados, ó Deus, que são aqueles pecados muitas vezes de estimação que temos, Pai, eles vão embora em nome de Jesus, Senhor. Não queremos retroceder, não queremos ficar patinando, Pai. Nós queremos caminhar para o alvo. Nós queremos caminhar para frente como igreja, Senhor Jesus, e precisamos, ó Deus, nos libertar de tudo aquilo que nos prende, dos pensamentos, das atitudes, das palavras. Coloque em nós, ó Deus, aquilo que vem do Senhor, para que nós possamos falar de Ti com sabedoria. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua presença, Senhor. Muito obrigado pelo Teu perdão, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus, graça e paz, igreja, boa noite. Só para os vivos, boa noite. Amém. Todos nós estamos vivos em Cristo, amém? Mortos para o pecado e vivos para o Senhor Jesus. Eu quero passar uma letra para a igreja, que eu creio que a maioria já conheça, mas só para a gente acertar, para ficar maravilhosamente bonito, porque não é para homens, né? É para o Senhor Jesus. Por favor, Eduardo, põe a letra. Diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo. Ele restaurou a nossa comunhão com o Pai, com Deus nosso Pai. Glória seja a Deus, pois Ele é o Rei. Vamos acompanhando. Antes da criação e para sempre será. Olha que letra maravilhosa. É por isso que nós vamos agradecer ao Senhor, amém? Culto de louvor e adoração. Prossiga. Glória seja a Deus, pois Ele é o Rei, e Ele é o Rei, e para sempre será. A outra parte. Aí vai continuar, vai repetir, depois vai chegar nessa aqui, ó. Cantai ao Senhor um novo cântico, 2 vezes. Porque o Senhor tem feito maravilhas. Deus tem feito maravilhas? Sim. Deus, na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram vitória. O Senhor fez tão grande salvação, revelou a sua justiça entre as nações. Aí a igreja vai nos ajudar, amém? O ministério vai cantar: celebrai com júbilo ao Senhor. A igreja: celebrai com júbilo ao Senhor, com grande alegria os povos da terra, com grande alegria os povos da terra. Batei palmas, faz aí, Gabriel, da bateria. Batei palmas, as palmas. Dai glória a Deus, a igreja. Glória a Deus. Com grandes brados aqui, ó. Rei, rei, Jesus é o nosso rei. Tudo certo aí? Glória a Deus. Amém. Vamos ficar em pé para louvar o Senhor em nome de Jesus? Com muita alegria, amém? Cantar ao Senhor é uma oportunidade de nós dizer: Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou, amém? Ebenezer,
Josué falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, dentro desse propósito, meu irmão e minha irmã, nós vamos agradecer ao Senhor, que nos dá a vitória por Cristo Jesus, amém? Vamos lá? Vamos ver se dá certo. Agora, graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo. Ele restaurou a nossa comunhão com Deus, nosso Pai. Glória seja a Deus, pois Ele é o Rei, antes da criação e para sempre será. Glória seja a Deus, pois Ele é o Rei, Ele é o Rei, para sempre será. Pa, 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 pa. Igreja, de novo. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo. Ele restaurou a nossa comunhão com Deus, nosso Pai. Glória seja a Deus, pois Ele é o Rei, antes da criação e para sempre será. Glória seja a Deus, pois Ele é o Rei, Ele é o Rei, para sempre será. Olha a mudança. Cantai ao Senhor um novo cântico. Cantai ao Senhor um novo cântico. Por quê? Porque o Senhor tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo alcançaram vitória. O Senhor fez tão grande salvação, revelou sua justiça entre as nações. De novo lá do início. Cantai ao Senhor um novo cântico. Cantai ao Senhor um novo cântico. Por quê? Porque o Senhor tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo que alcançaram vitória. O Senhor fez tão grande salvação, revelou sua justiça entre as nações. Quero ver a igreja agora, hein? Celebra com júbilo ao Senhor. Celebra com júbilo ao Senhor. Com grande alegria os povos da terra. Com grande alegria os povos da terra. Celebra com júbilo ao Senhor. Celebra com júbilo ao Senhor. Com grande alegria os povos da terra. Com grande alegria os povos da terra. Batei palmas, dai glória a Deus, Glória a Deus. o grande Trador. Ei, rei, Jesus é o nosso rei, viu? Batei palmas, dai glória a Deus, Glória a Deus. grande Trador. Aí só um pouquinho, faltou aqui, ó. Com grandes brados. Rei, glória a Deus. Vamos lá de novo. Batei palmas, dai glória a Deus, Glória a Deus. com grandes brados. Ei, ei. Jesus é o nosso rei.
Jesus é o nosso rei. Jesus é o nosso rei. Jesus é o nosso rei. Aleluia. Glória a Deus. Santo Nós nome, cantamos Jesus. e nos alegramos porque Deus é fiel, amém? Ainda que nós não sejamos fiéis, Deus permanece fiel, porque a graça do Senhor ela é tremenda. Diga comigo assim: ó que tremenda graça, e um infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, e sou liberto enfim. Jesus eu canto pelo que fez por mim. Glória a Deus, amém? Olha só, Jesus deu sua vida, estou liberto enfim, amém? Nós vamos cantar como quem está realmente liberto em Cristo. Você é liberto em Cristo? Então glorifica, porque o povo quando foi tomar Jericó, cantava e andava na volta e gritava e cantava igual doidos. Então para o Senhor Jesus nós precisamos dar o nosso melhor, amém? Nós vamos dizer: Senhor, obrigado, porque eu estou liberto. Aleluia. Foi o Senhor que me libertou. Não foi homem, não foi nada além do que o sangue da cruz derramado. Então eu tenho situações de sobra para cantar com toda a força da minha alma, amém? Diga assim: ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Jesus eu canto pelo que fez por mim. E quebra o jugo do meu pecado, é tão mais forte, é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Entregue a terra com fervor santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Abre a boca, ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Jesus eu canto pelo que fez por mim. E traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livrando o mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória. Governa o mundo com sua justiça, és um sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim.
Jesus eu canto pelo que fez por mim. Ele é digno, amém? Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa, quão infalível amor. Só a igreja. Tomou meu lugar, a minha cruz levou. Ele deu a sua vida, amém? Você deu sua vida. Reconheça isso, amém? Estou liberto, enfim. Jesus eu canto pelo que fez por mim. Ó, que tremenda graça! Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor tomou meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Jesus eu canto pelo que fez por mim. Oh, Jesus, Jesus eu canto. Glória a Deus, oh Jesus, aleluia, Pai. Glórias a Deus. Eu gostaria que você expressasse palavras de gratidão ao Senhor. Nós cantamos, que tremenda graça. Você consegue lembrar de alguma coisa que o Senhor fez pela tua vida, além da mais importante, que é morrer pela tua vida? Quanta coisa Deus tem feito pela tua vida e muitas vezes nós não reconhecemos isso. Muitas vezes nós estamos preocupados com coisas grandiosas. Sim, Deus faz coisas grandiosas, mas esse mesmo Deus que faz coisas grandiosas, Ele deseja ardentemente habitar no teu coração, e você tem aberto essa oportunidade. A pergunta você não vai me responder, mas é para o Senhor Jesus. Você tem aberto a oportunidade, você tem tido esse momento de gratidão ao Senhor Jesus. Olha o que Ele fez, Ele livrou você e eu da morte, amém? Nós somos libertos da morte, porque Ele morreu pelas nossas vidas. Fecha os teus olhos. Como está o teu coração? Você realmente tem um coração grato ao Senhor? Você realmente consegue dizer para o Senhor: que tremenda graça é essa que o Senhor tem pela minha vida? Que coisa mais doida é essa? Eu sou cheio de problemas, cheio de imperfeições, e ainda assim o Senhor morreu pela minha vida. E hoje eu quero cantar essa canção, mas de coração. Eu não quero cantar da boca para fora, porque a igreja me motivou, porque a igreja me incentivou a estar cantando. Eu quero cantar essa canção, dizer para o Senhor: que tremenda graça é essa do Senhor. Fala com o Senhor, fala com o Senhor. Comece a expressar uma palavra de gratidão. Fala: Deus, obrigado porque o Senhor me libertou. Obrigado porque o Senhor me libertou. Eu sou desse jeito, todo cheio de imperfeição. Oh, o Espírito Santo move os céus neste lugar. Move o céu neste lugar. O Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso para nos livrar, para nos perdoar. É esse Deus que está aqui nesta noite. Ele deseja nos libertar verdadeiramente do pecado. Ele deseja fazer com que eu e você venhamos avançar rumo à cruz do Senhor. Deus, em nome de Jesus, toma a vida de cada um nessa noite. Deus, que o Senhor possa verdadeiramente habitar em cada coração aqui, que em cada coração haja um sentimento de gratidão ao Senhor. Nós louvamos por aquilo que Deus fez ou faz, mas nós precisamos fazer isso de coração. Salmo fala que um coração contrito, um coração agradecido, o Senhor não rejeita. Mas aquela pessoa que é arrogante, aquela pessoa que é prepotente, Deus não consegue ouvir. A soberba é o princípio da queda. Por isso nós precisamos nos humilhar. Por mais que nós achemos
achamos que nós somos perfeitos, sabemos fazer tudo, mas se o Senhor não quiser, nada disso terá valor. Espírito Santo de Deus, que essa canção que nós cantamos aqui seja uma canção que venha refletir a nossa vida diária com o Senhor nessa noite. Não só nessa noite, mas todos os dias. Vamos cantar bem baixinho com a mão no peito e dizer assim: ó, que tremenda graça, infalível amor, tomou a minha cruz levou. Você consegue ter a noção da importância? Você deu sua vida. O que eu estou? Estou liberto, enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Glorifique a Ele, que é digno de toda honra e toda glória. Glorificando, você pode sentar, tomar o seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é fiel, amém? Glórias a Deus. Graças a Deus. Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Eu estava louvando a Deus enquanto éramos ou fomos ministrados, e eu estava lembrando, eu já estou há um bom tempo no ministério pastoral, e eu estava lembrando que um dos melhores momentos que eu pude viver na vida da igreja, e pude ver conversões verdadeiras, foram em momentos de culto em que eu não preguei. Quando terminou a ministração do louvor, Deus havia falado tanto que ao invés de pregar eu fiz um apelo. Você gostaria de entregar a tua vida para Jesus? E as conversões mais interessantes eu vi acontecer no meu ministério, em cultos que eu não precisei pregar. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque se depois de um momento de louvor você não permitir que o Espírito Santo fale no teu coração, eu vou ser bem sincero, está com o coração fechado. Você não veio realmente para celebrar ao Senhor um culto, oferecer um culto. Eu já vi pessoas sendo convertidas verdadeiramente e entregando a vida para Jesus. Teve a oportunidade de experimentar o melhor de Deus, nascer de novo. Logo depois de um momento de adoração, de louvor, ao invés de pregar, eu disse: você gostaria de entregar a tua vida para Jesus? Vem à frente. E as pessoas virem, e que coisa maravilhosa. O meu desejo é de que Deus nos ajude a avançar como igreja, a crescer como igreja, a ponto de que um dia eu posso chegar aqui, depois que acabar a ministração do louvor, ao invés de pregar, eu possa fazer um apelo, possa orar com vocês, e o nosso culto acabou, e você vai sair como aqueles discípulos batendo no peito, assim: que palavra o Senhor trouxe para nós hoje, como fomos abençoados, edificados. Amados, porque o culto não é o sermão, o culto é quando você sai da tua casa, que você tem consciência que você vai fazer na igreja. O problema é quando você cai de paraquedas na igreja, você não sabe o que é que você está fazendo aqui, nem sabe por que é que você veio. Então você entra esquisito e sai horrível, porque daí você vai ficar dependendo da música, do tempo da música. Esse irmão que, essa bênção aí, que fala alto pra caramba, entendeu? Você vai ser, entendeu? Você vai sair só olhando defeitos. Aí quando você vê esse pastor falando essa beleza, como diz o João hoje pela manhã, com essa voz linda, maravilhosa, de taquara rachada, mas ô vozinha. E aí você começa a encontrar defeitos, e o que não vai faltar é defeitos para você achar. Mas se você vem com o coração aberto, o Espírito Santo se encarrega
de ministrar nos corações. Quero que você abra a sua Bíblia no Cartas de Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 3. Eu quero ler no versículo 13 até o 15, uma reflexão, para que nós possamos sair daqui com um propósito, que a gente possa sair daqui pensando: Deus, me ajude, me dá força, eu quero ser. É isso que eu gostaria que você pudesse refletir nesse tempo. Carta de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. Se você quiser, para ficar mais fácil, você vai lá em Apocalipse e volta. Como eu tenho uma turma nova, quero incentivar você a fazer isso, não é? Você vai lá no finalzinho e vem de lá do Apocalipse para cá, tá certo? Você vai achar muito mais que você bater lá em Gênesis e você encontrar Pedro. Você vai ter que passar pela Bíblia inteira. Então, se você volta lá no Apocalipse, você volta um pouquinho, né? O Pedro está por ali, tá certo? Você tem Apocalipse, você tem Judas, você tem João e já é Pedro, tá bem? Então nós estamos aprendendo. Eu já falei com a Suelen, eu quero no próximo ano ver se programo com o grupo, com as pessoas mais novas, um curso de Bíblia rápido, ajudar algumas, dar uma ideia do que é a Bíblia, como é, porque nós precisamos aprender a Bíblia. Não acha ruim se você não sabe, ninguém tem obrigação de saber. E eu também não tenho intenção de pegar lá em Gênesis, varar em Apocalipse, deixar você expert. Não é isso não. Eu quero é que você experimente de Deus. Porque se você experimentar de Deus, você vai ter prazer de ler a palavra do Senhor. E quando você ler a palavra do Senhor, Ele vai falar no teu coração. É isso que eu quero. Que você encontre prazer em ler a palavra do Senhor. Lá em Pedro, então nós vamos ler, verso 13, diz assim: ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zeloso do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todos aqueles que vos pedir razão da esperança que há em vós. Feche os seus olhos. Nós lemos a tua palavra, Deus. Fala no nosso coração. Traga a nós uma palavra que nos dê ânimo, nos dê fé, nos ajude a olhar para a vida cristã com um propósito de sair da zona de conforto, buscando uma visão de reino, procurando ser útil na sua obra. Eu me coloco diante de Ti para que o Senhor possa usar de misericórdia para comigo, Pai. Que o Senhor possa usar-me para ministrar a Tua palavra, e que o Senhor possa usar de misericórdia com cada um para ouvir a Tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amados, eu trouxe esta palavra pensando neste momento de tensão que nós estamos vivendo no nosso país. Ainda que as mídias, a maior parte delas, não estão falando, o momento que nós estamos vivendo é bastante delicado. Eu não estou aqui falando, como não falei em momento algum de política. Eu não estou falando de política, eu estou falando que o momento da nossa nação é delicado. Nós temos orado pela nossa nação todas as sextas-feiras. Eu tenho orado e espero que você também tenha orado todos os dias pela nação, porque Deus nos chamou para abençoar a nossa nação, as nossas autoridades. E eu não estou aqui entrando no mérito de questão, eu estou dizendo que o momento é delicado. Nós temos uma multidão de pessoas nas ruas, com uma expectativa, com uma esperança, e a gente não sabe no que isso vai dar. Mas é preciso orar para que Deus traga sabedoria, para que Deus traga paz nos corações, para que ao final disso a gente não veja sofrimento, tristeza,
e dor. Amém? A gente precisa orar pela nossa nação, pelas pessoas que estão nas ruas, pelas nossas autoridades. Esta palavra que eu trouxe para você fala de um momento em que Pedro está vivendo, que era também um tempo de tensão, de dor e de perseguição. Tanto é que Pedro se dirige à igreja como forasteiros e peregrinos em terra estranha. Ou seja, eles estavam sendo perseguidos e, consequentemente, eles não tinham uma pátria aqui, não tinham uma nação. E Pedro está dizendo que a nossa pátria, a tua pátria é no céu. E Pedro quer trazer para a igreja uma segurança em Deus em tempos de crises, em tempos de tensões, em tempos de medos, de angústia. Pedro está dizendo: olha, nós estamos aqui de passagem, a nossa pátria não é aqui, é no céu, é junto de Deus. Então, enquanto estamos aqui, nós precisamos de ser orientados para a gente vencer. A preocupação de Pedro era saber como é que estava a vida desse povo com Deus. Porque enfrentar problemas, de uma forma ou de outra, nós enfrentamos problemas. Você tem problema dentro de casa. Aliás, dentro de casa nós temos muitos problemas. Se você não tem na tua, eu tenho na minha. Se você tem medo de dizer que a tua casa tem problema, eu não tenho dizer para você que na minha casa tenho bastante problemas. Eu tenho que lidar com muito jeito. Mas o certo é que nós temos muitos problemas a partir da nossa casa. E para a gente enfrentar os problemas, nós precisamos perguntar primeiro: como é que está a nossa vida com Deus? Porque se a minha vida não estiver bem com Deus, os nossos problemas são muito maiores. Porque uma coisa é você ter Deus como teu refúgio, fortaleza, socorro presente na tribulação, na angústia. Outra coisa é você não ter Deus e ter que lutar sozinho. Imagina isso. Imagina que difícil lutar sozinho. Se você tiver que carregar um peso em dois, ainda que seja pesado, é mais fácil carregar do que carregar sozinho. Então nós precisamos olhar para esta passagem de Pedro e nós lembrarmos que a preocupação de Pedro era saber como é que estava a vida com Deus. E eu quero que você pergunte para você, enquanto eu falo: como é que está a tua vida com Deus? Eu não estou perguntando se você vai na igreja, se você faz as coisas na igreja, porque isso qualquer um pode fazer. A pergunta é: como está a tua vida com Deus? Em sua primeira carta, no capítulo 2, Pedro, ele trata de vários assuntos, mas eu queria destacar pelo menos 3. Pedro vai falar da santificação, da importância da santificação. Ele vai falar da necessidade de resistir na fé, porque afinal de contas era uma igreja que estava sendo perseguida, e se não fosse resistente, se não tivesse uma fé consistente, não daria para vencer. E uma terceira coisa que eu quero destacar é que Pedro também estava tratando de relacionamento. E veja, nós precisamos olhar para da seguinte forma: nossos conflitos, eles giram em torno de relacionamentos. É relacionamento dentro de casa, é relacionamento no trabalho, é relacionamento na vida da igreja. Nestes momentos, ou neste momento, nós estamos tendo uma crise de relacionamento em nossa nação com o Estado. E veja, não há como enfrentar um conflito, ou enfrentar os conflitos, sem Deus. A Bíblia fala de Deus como o nosso ajudador. Se Ele é o nosso ajudador, é porque nós não conseguimos vencer sozinhos. E veja, Ele nem sempre nos livra dos sofrimentos, mas Ele nos capacita a enfrentá-los. O fato dele ser o nosso ajudador
O fato de nós termos nossa fé firmada em Deus não nos faz menos gente, não nos faz blindados das lutas, das dificuldades. Não. O fato de termos Deus é que Ele nos capacita, nos sustenta, nos fortalece ao enfrentar os problemas. O sofrimento não é bom para ninguém. Ninguém gosta do sofrimento, nem mesmo Deus gosta do sofrimento. Mas Deus usa o sofrimento como uma ferramenta, como uma oportunidade para despertar-nos. Você tem recebido bênçãos, você tem sido abençoado de todas as formas, tem saúde, tem casa, tem trabalho, tem recursos, você tem tudo, e aí você se acomoda, uma vida cômoda, fica na zona de, afinal de contas, está tudo bom. Nós confundimos vida com Deus com vida abençoada por Deus. Guarde isso. Ser abençoado por Deus é diferente de ter intimidade com Deus. Tem muita gente que, para justificar a sua vida com Deus, ele fala: pastor, olha, em casa a gente se dá tão bem, marido e mulher, meus filhos são, né, eles estudam, trabalham, a gente, o nosso trabalho, tudo dá certo. Se nós não estivéssemos bem com Deus, nós não teríamos tantas bênçãos. Pois é, eu conheço tanta gente que não tem onde cair morto, mas é cheio de vida com Deus, tem uma intimidade muito profunda com Deus. Eu quero que você saiba que ter bênção é uma promessa. O Senhor diz: eu abençoarei bons e maus, justos e injustos, enquanto a terra existir. Às vezes você fica preocupado porque que o cara do outro lado da tua casa se denomina ateu, mas tem tanta coisa. Olha o carrão dele, olha a casona, o empregão, e o cara é ateu, e você fica pensando: mas eu vou na igreja todo domingo, a não ser que tenha qualquer uma promoção de banana na esquina, mas eu vou todo domingo. E olha o meu carro, minha casa, meu trabalho. Então nós começamos a comparar, a gente não entende. Pois é, mas é Deus que permite que ele tenha o carro, a casa, mesmo sendo ateu. Porque Deus não é Deus daqueles que se julga crente, se julga bons. Deus é bom na sua natureza. O evangelista João, escrevendo sobre Deus, ele falando de Deus como amor, ele não tinha o que dizer, ele: Deus é amor. Deus na sua natureza é bom, e Ele prometeu abençoar bons e maus enquanto a terra existir. Justos e injustos seriam abençoados. Então, se você é abençoado e você está contente, não precisa buscar a Deus, não precisa comprometer com a obra de Deus, não precisa colocar os seus dons e talentos à disposição de Deus, até porque você tem sido muito abençoado. Cuidado, porque você vai ouvir Deus dizer, você corre o risco de ouvir Deus dizer naquele dia do juízo, ô João, Jesus falando: não te conheço, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. E você vai dizer: Senhor, mas eu ia na igreja todo domingo, Senhor. Olha, eu dava aula na escola dominical, eu pregava à noite, eu cantava, sei que barulhão que eu fazia lá. E vai dizer: não te conheço, não sei do que se trata. Se você está achando muito, leia o evangelho, os evangelhos. Vai dizer, Jesus diz: naquele dia vão dizer: Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome nós não falamos outras línguas, não expelimos demônios. Ele diz: não te conheço, eu não sei do que se trata. Então, se você está muito contente porque está sendo abençoado e tem bênção, porque você faz, olha, repense. Capítulo 4 do Evangelho de João, Jesus disse para a mulher samaritana que Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E são estes que o Pai procuram para seus adoradores.
Então eu gostaria que você pensasse nisso. Nós precisamos buscar uma vida de intimidade com Deus. Vida de intimidade com Deus não tem nada a ver com a religião. Tem gente que vai nascer na igreja, vai crescer na igreja, casar na igreja, vai morrer, ser velado na igreja e corre o risco de acordar numa eternidade sem Deus. Porque a religiosidade não pode sustentar uma verdadeira vida com Deus. Ficou claro isso? Pedro está bastante preocupado com aquela igreja, como é que está a vida com Deus, porque afinal de contas estão sendo perseguidos. E veja, ele gostaria de que aqueles irmãos estivessem bem com Deus. Por quê? Se eles vivessem, eles estavam bem com Deus. Se eles morressem, eles estavam bem com Deus. Era tempo de perseguição. Muitos cristãos estavam sendo perseguidos e mortos. E Pedro quer garantir: se você está bem com Deus, o limite seu não está nesta vida, mas está em Deus. Mas Deus então usa dos sofrimentos como ferramenta para nos despertar, porque momentos difíceis devem nos despertar para oração e testemunho. Sabe quando a tua vida está muito boa? Não tem problema. Sabe quando a tua família está muito boa? Não tem problema. Preocupa-se. Nas circunstâncias difíceis, nós descobrimos que nós não somos nada, que nós não podemos nada. Nos momentos de dificuldade é que nós descobrimos o quanto nós precisamos de Deus. E veja, vivendo uma vida de dependência, de intimidade com Deus, nós também temos a oportunidade de experimentar do melhor dele. Amados, a minha maior preocupação é de que a gente possa passar uma vida toda na igreja e nunca experimentar do melhor de Deus. Passar uma vida toda na beirada de uma fonte de água fresquinha e morrer de sede. A minha maior preocupação é que a gente contente com a religião e acha que está bom, mas Deus tem mais para dar. E o que Deus tem para dar é muito mais. Você precisa, é mais do que esse momento de louvor que a gente acha que está lá na glória. O que Deus quer fazer é baixar o céu para ver onde você está, para poder chegar até você e revelar a beleza da sua santidade, a grandeza do seu poder. O Salmos capítulo 25, 14 diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele se dará a conhecer. Ele vai revelar os planos, o propósito dele. Nós aprendemos hoje de manhã que Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 12, ele diz: rogo-vos, pois, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto vosso racional. E diz: não conforme com este mundo, mas transformáveis pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a perfeita, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A nossa vida de intimidade faz com que a gente experimente daquilo que Deus tem de melhor. E como é que eu sei? A pergunta hoje é como, né? Tem uma pergunta, me falhou agora aqui na memória, mas é uma pergunta: como você experimentar ou descobrir qual é o seu talento, o seu dom, ou qual é a vontade de Deus para a tua vida. Nossa, falei tanta coisa para acertar. É buscando uma vida de intimidade com Deus. Porque quando eu me prostro diante de Deus, Ele vai dizer para você: olha, moça, eu vou usar você como missionária. Você vai falar para Deus: eu? É. Mas eu tenho que buscar uma intimidade com Deus, para que Ele possa revelar a vontade dEle no meu coração. Não basta eu querer fazer porque eu acho. Nessa relação de intimidade com Deus é que a gente pode experimentar o cuidado e o amor de Deus. Hoje pela manhã também a gente ouviu 2 testemunhos, tanto o Fernando como o Lubick, que agora é pai fresco, né? Alegria da chegada da Laurinha. Testemunhos que falaram
do zelo de Deus. Pode ser coisa simples. Eu penso, o Deus que nós servimos é um Deus de coisas simples, de momentos simples, de situações simples, mas situações que nos angustiam, situações que tiram a nossa paz, que nos perturbam, e que quando você pode se relacionar com Deus, partilhar com Deus, e esse Deus responde, você está com o coração cheio de alegria, cheio de fé, Deus responde. Nós perdemos tanto por não buscar uma intimidade com Deus. A gente vive tentando justificar para não ter uma intimidade com Deus. A gente fica inventando história para não ter intimidade com Deus. A gente vive contando histórias para a gente não deixar que o Espírito mova o nosso coração, quebrando o nosso coração e nos faz amar a Deus, amar a obra de Deus, amar as pessoas. A gente está aqui de passagem, a gente vai embora. E a gente não pode perder a oportunidade de mais fazer propósito, de querer experimentar de Deus, de querer Deus. Eu lembro de uma música, vocês nunca vi cantar aqui, mas tem uma música que fala assim: não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Às vezes nós ficamos muito preocupados: o que você vai pensar com a gente? O que vai pensar da gente? O que vão falar? Eu estou ligando o que os outros possam achar de mim. Eu quero é Deus, porque se Deus estiver comigo, eu e Deus somos maioria. E você quer saber isso? Tem base bíblica, não estou inventando não. A Bíblia diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que me fortalece. E nós só sabemos disso, só experimentamos isso se tivermos uma intimidade com Deus. Se nós tivermos coragem de abolir a nossa religiosidade e falar: Deus, eu não quero mais ser religioso, eu quero experimentar o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor pode oferecer para mim, porque da religião eu estou cansado, eu canso da religião, eu canso de trabalhar no louvor, eu canso de tocar, eu canso de dar aula, canso de pregar, eu estou cansado, Deus, porque a religião cansa, põe julgo. Na época que Jesus chegou, os escribas e fariseus estavam cheios de religiosidade. Como eram religiosos? Eu gosto de uma passagem que diz que 2 homens subiu no templo para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu imediatamente começou a oração dele, e eu fico até imaginando: oh Deus, graças te dou, jejum 3 vezes por semana, dou dízimo da hortelã, entendeu? E diz: eu não sou que nem esse, sabe esse filho do Qualto que senta lá na ponta? E aquele homem que estava lá não ousou nem levantar a cabeça, mas disse assim: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Jesus diz: ele desceu justificado. Nós não vamos para casa, não voltaremos para casa justificados por causa de nós servirmos a religião. Mas nós vamos voltar justificados se nós tivermos coragem de colocar o nosso coração diante de Deus e falar: Deus, aqui está a minha vida, miserável pecador, Deus, miserável, quem sou eu? Eu sei que o meu tempo já avançou, mas eu quero que você tenha misericórdia de mim. Eu vou tentar ser rápido agora. No versículo 13 e 14 fala da circunstância que a igreja estava passando, se você quiser dar uma olhadinha. E no verso 14, Pedro está dizendo para ele o seguinte: olha, não tenha medo, não fica alarmado. E que tarefa difícil que Pedro estava dando, porque afinal de contas, em tempo de perseguição, de morte, de tortura, de confisco, tudo que aquele povo tinha era medo. E Pedro fala: ó, não tenha medo, não fica alarmado. Que jeito. Mas aí Pedro dá uma direção que eu amo de paixão. Verso 15 ele vai dizer assim: antes, olha a palavra, antes santificai a Cristo. Olha o verso 15: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Ou seja, ao invés de ter medo, ficar alarmado com as circunstâncias, com os problemas, com a perseguição,
Santifica a tua vida ao Senhor, se renda a Ele. Se renda a Ele. Veja o que mais que Pedro vai dizer. Essa expressão, ela tem a ver com o ato de honrar a Deus, santificar ao Senhor. Tem a ver com se consagrar a Ele, se apegar a Ele com confiança, procurando conhecê-lo, buscando uma vida de intimidade com Ele. Isso é santificar-se ao Senhor. Quando nos consagramos a Cristo, nós não somos isentados dos problemas, mas nós somos capacitados para enfrentar. Nós podemos contar com a ajuda de Deus quando a gente pode santificar-se a Ele. Interessante, Pedro, em tempos de perseguição, ele orienta os cristãos a se santificarem. Não para se verem livres dos problemas, porque se você fizer isso em forma de barganha, também não vai dar certo. Em tempo de crise, as pessoas parecem que ficam mais religiosas. Já notou isso? A coisa apertou, todo mundo quer fazer novena, centena, quer fazer não sei o que, trintena, quarentena, sei lá o que coisa aí, não é? Mas é preciso entender isso. Olha só, quando nós nos propomos a santificar, Deus não tira de nós os problemas. A intenção de Pedro para os cristãos, a orientação de se santificar, não era para livrá-los dos problemas, mas é para que eles pudessem testemunhar a fé em Cristo. Eu diria ainda mais: é fácil a gente professar a fé quando a gente não tem necessidade. Como é fácil? Quando a vida vai bem. Verso 15, nós vemos que a santificação, ela tinha a ver com preparo. Veja aí, verso 15, ele vai dizer: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre o quê? Preparados. É muito importante olhar para a expressão preparar. Não se trata de estar pronto para enfrentar um problema, mas preparado, habilitado para enfrentar o problema. Por quê? Com a finalidade de dar a resposta certa acerca da esperança que temos em Cristo. Se nós não nos prepararmos, não habilitarmos, que resposta que eu vou dar para as pessoas quando eu for questionado a respeito da esperança que eu tenho em Cristo Jesus? Você saberia responder para um incrédulo qual é a razão da tua esperança em Cristo? Pare para pensar um pouquinho. Pedro estava preocupado, porque o povo está sendo perseguido, fustigado. Ele diz: essas pessoas vão querer saber a respeito da esperança. Ou seja, aquele povo, mesmo sendo perseguido, eles não abriam a mão de Jesus. Vocês se lembram o que eu contei? Eu vou repetir, até porque a gente repete muitas vezes as mesmas coisas, mas fique bom aí. Lembra que eu contei aqui que John Wesley, quando estava voltando da Geórgia, e que ele enfrentou grande tempestade, o navio estava vira, não vira. Ele estava morrendo de medo, ele falou: gente, vai morrer. Mas ele ficou impressionado com um grupo de irmãos chamados morávios, uns alemães, que enquanto o povo desesperava, sem saber o que fazer, eles estavam louvando a Deus. Eu fico imaginando, a Bíblia, a história não conta, mas que tipo de cântico eles estavam cantando. Um cântico certamente de confiança e dizendo: Deus, não é? Muito parecida com a oração daqueles discípulos que cantavam e oravam com os pés presos lá na prisão, Paulo e Silas. Diz que eles cantavam e oravam. Já pensou a oração desses caras? Certamente não foi aquela oração: a Deus, o Senhor me guardando, me livrando, me protegendo, glória a Deus. Não, certamente não foi essa. E certamente eles não estavam orando: Deus, livra a gente disso, livra. Certamente não. Mas eles estavam dizendo: Senhor, nós sabemos que humanamente falando não há o que fazer aqui, nós já fomos entregues.
mas Tu és Senhor, soberano, grande Deus. E eu fico imaginando quando eles começaram a orar, aquelas cadeias ruíram, caíram por terra e eles foram libertos. Pedro estava preocupado com a igreja para que ela pudesse então estar preparada. Veja, Cristo é a nossa esperança. Mas eu preciso ter consciência de por que Cristo é a minha esperança. Eu quero que você saia daqui com o propósito de responder para você por que Cristo é a esperança. Na mesma carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, a gente vai encontrar uma expressão de Pedro dizendo assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Preste atenção nisso. Nós somos escolhidos. Jesus diz: não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. Ele diz também aqui que nós somos sacerdotes. Olha só, sacerdote é quem pode ministrar, podia ministrar na vida dos outros, podia apresentar as pessoas a Deus. Ele diz: olha, eu escolhi vocês para serem sacerdotes, abençoadores, pessoas que abençoam, pessoas que apresentam outros ao Senhor. Ele diz mais uma coisa, veja o que ele vai dizer aí. Vocês dizem: somos propriedade exclusiva dele, fomos comprados por um alto preço, preço de sangue, por isso somos propriedade de Deus. E termina o versículo dizendo: com um propósito, que Deus fez isso, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, não se trata apenas de falar de Jesus, mas dizer do que é que Ele fez, do poder que operou na minha vida, me tirando das trevas para a sua maravilhosa luz, para dar testemunho da nossa conversão, falar para as pessoas como éramos antes de Cristo. Você sabe dizer como você era antes de Cristo? Você sabe o dia que alguém semeou no teu coração a palavra do Evangelho? E você tomou uma decisão ao lado de Jesus, você teve a oportunidade de nascer de novo, e a sua vida foi transformada. A partir daquele dia você fez um propósito: Deus, a partir de hoje. É isso que Pedro está querendo. Você precisa dar razão da tua esperança, porque você foi comprado por alto preço para proclamar as virtudes daquele que te salvou, daquele que te libertou. Pedro não tinha resposta para sanar os problemas, mas ele sabia que nos problemas que eles estavam vivendo, os incrédulos haveriam de procurar saber de Deus. Amados, pensa bem nessa crise que nós estamos vivendo. Quantas pessoas irão nos procurar para uma palavra de Deus, uma palavra de esperança, uma palavra de salvação? Eles não nos procurarão para falar de política, para falar de pessoas, mas vão querer saber de Deus. E como é que nós temos vivido essa vida com Deus? Para impressionar, ou seja, para revelar aos outros. Sendo assim, os sofrimentos deveriam ser uma oportunidade de consagração, não para se livrar dos sofrimentos, mas para consolar, gerar esperança, revelar o caminho da salvação aos pecadores. E eu vou terminar para a sua alegria. O momento em que nós estamos passando é tenso. Acredite nisso. A gente não sabe o que vai dar. A gente ouve tanta história que a gente no fim não sabe se vai acabar em pizza ou se vai virar o barco de cabeça para baixo. Mas uma coisa ou outra nos trará consequências que vai exigir de nós uma postura de fé. Pedro tinha essa consciência. Não importa o que vai acontecer, se a tua vida estiver bem com Deus, se acabar em pizza ou se virar de cabeça para baixo, você estará com o Senhor. Se você viver, vai viver com o Senhor. Se você morrer, vai morrer com o Senhor. Eu quero dizer para você uma coisa com certeza: a minha esperança está em Deus.
E eu espero que a tua esperança esteja em Deus. E quero dizer mais, essa é a oportunidade de santificarmos, para nos tornarmos uma igreja relevante, para que as pessoas possam nos procurar, verem nós homens e mulheres de oração. Amados, a nossa oração de sexta-feira tem sobrado tantos bancos vazios, não é, irmã Andréa? E eu quero dizer uma coisa para vocês com temor. A gente não sabe o projeto de Deus, mas Deus pode permitir que a gente entre para um tempo de grandes lutas e desafios, para que a gente possa lembrar da oportunidade que nós tínhamos de estar reunidos buscando a face de Deus, mas nós estávamos muito ocupados, descansos ou na zona de conforto. Que o Senhor possa nos livrar em nome de Jesus, amém? Mas se esse não for o plano de Deus, o meu desejo é que você possa santificar-se a Cristo Senhor no vosso coração, para que você possa saber responder a respeito da esperança em Cristo que você tem. E eu termino. Nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Somos chamados para dar razão da nossa esperança. Feche os seus olhos. Eu não sei o que é que Deus falou com você através dessa palavra. Eu não sei. É o Espírito que fala, eu não falo. Eu fico aqui como um papagaio, vamos dizer isso. Mas quem toca o teu coração é o Espírito Santo de Deus. E se você conseguiu ouvir, entender, eu quero perguntar para você: que palavra você vai levar para a tua casa? Com que propósito você vai sair daqui? Se alguém te perguntar sobre a palavra do domingo no meio da semana, o que você vai dizer? Ou será que você não vai lembrar nem do texto que nós lemos? Que pena. O meu desejo é que você saia daqui preocupado. Não preocupado com os problemas, com as dificuldades que nós estamos vivendo, com a tensão que a gente está vivendo, mas preocupado em se santificar a Cristo no vosso coração, para que você esteja preparado para dar resposta da esperança que você tem em Cristo Jesus. Ore alguns instantes, por favor. Se apresente a Deus. Eu não sei o que é que o Espírito Santo falou no teu coração, mas ore conforme a palavra que Ele falou no teu coração, em nome de Jesus. Deus, nós estamos vivendo tempos ou um tempo de tensão em nossa nação. Certamente o Senhor conhece os nossos corações e o Senhor sabe da nossa ansiedade, das nossas angústias, dos nossos medos, das nossas inseguranças, até mesmo da nossa desesperança. Mas a tua palavra nos traz um consolo, um conforto e nos desafia nesta noite, para que diante dessas tensões a gente tenha um propósito de santificação, de consagração, de ser melhor, de ser útil, de estar preparado para responder àqueles que procurar saber a razão da nossa esperança no Senhor. A nossa esperança está no Senhor, porque o Senhor nos resgatou um dia, o Senhor nos deu a oportunidade de nascer de novo, fomos regenerados
em Cristo Jesus, justificados no sangue dele. E sabemos, Deus, que estamos neste mundo apenas de passagem, porque a nossa pátria está no céu. Mas, Pai, o Senhor nos colocou neste mundo para ser sal da terra e luz do mundo. Por isso, Deus, eu quero te louvar pela vida desses amados que o Senhor trouxe aqui, porque são estes que o Senhor quer usar ao sair daqui durante a semana, dentro de casa, no ciclo de relacionamento, no trabalho, a ser sal da terra e luz do mundo, a estar preparado ali para dar razão da fé, da esperança em Cristo. O Senhor sabe como foi a oração de cada um. Responda conforme o propósito com que eles apresentaram diante do teu altar. O Senhor é um Deus que ouve, o Senhor é um Deus que responde. Nós sabemos, Deus, que a nossa vida de consagração e santificação não nos livra das lutas e dificuldades, mas sabemos pela tua palavra que quando consagramos ao Senhor, o Senhor luta as nossas guerras, a nossa batalha. O Senhor peleja por nós. O Senhor nos capacita para vencer as lutas e dificuldades. A gente não sabe o que nos sobrevirá nos dias que se sucedem, mas a gente sabe que o Senhor está conosco. Por isso, Deus, sustenta na fé a vida de cada irmão e irmã que o Senhor trouxe aqui nesta noite. Eu os abençoo. Obrigado por esse tempo, em nome de Jesus. Que Deus nos dê uma semana abençoada, que o Senhor nos conceda a oportunidade de ser sal da terra e luz do mundo, que o Senhor nos dê a alegria de servi-lo, que o Senhor nos sustente em graça, força e poder, que as circunstâncias vividas em nossa nação, vivida na nossa família, na nossa cidade, que elas não sejam maiores do que a esperança que nós temos no Senhor, e que a semana seja de vitória, que o Senhor possa nos levar em paz, que o Senhor possa nos dar a paz. Eu quero convidar você para colocar os seus planos, seus projetos de semana diante do altar de Deus, a tua casa, a tua família diante de Deus. Muito obrigado, Deus, por esse tempo de culto, por todos que contribuíram para a realização deste culto, por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui. Que o Senhor possa voltar com eles, que a tua presença possa voltar com cada um, que cada família aqui representada receba da tua graça, receba do teu poder. Alcance aqueles que não puderam estar conosco, que o teu melhor esteja sobre eles. Nos dê uma semana abençoada, nos leve em paz. Nós oramos em nome de Jesus, que é o Senhor da igreja, o Senhor da vida. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a sublime comunhão do Espírito possa preencher o nosso coração, trazendo esperança e fé, hoje e sempre. Amém.